Ok, hoje eu vou falar sobre o conceito de função, aplicação de função no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo que eu criei para mostrar para vocês como é que a gente enxerga a função no nosso cotidiano. Quer ver uma coisa? A tabela a seguir refere-se ao preço de venda da lâmpada de LED. Eu fiz a tabelinha aqui para vocês verem, ó. Uma lâmpada custa R$ 6,40. Eu peguei esse preço de uma ferragem próxima aqui da minha casa. Então, o preço de uma lâmpada de LED, R$ 6,40. Duas lâmpadas, R$ 2,80 e assim por diante. Mas, se eu comprar X lâmpadas, afinal de contas, quanto é que eu vou pagar? Então, é uma questão bem interessante que vocês vão gostar de ver como é que se faz esse tipo de exercício aí, certinho? Vamos lá então, ó. Seguindo a tabela acima, eu coloquei alguns questionamentos, por exemplo, o que é dado em função do que? A cada número de lâmpadas corresponde a um único valor em reais? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Qual é a fórmula matemática que indica o preço P em função da quantidade X de lâmpadas vendidas? Isto é, nós temos um preço e nós temos uma quantidade de lâmpadas vendidas. Então, já respondendo a questão A, o preço vai depender de quantas lâmpadas nós comprarmos. Então é isso que está acontecendo aí, certinho? Na letra D, então, qual é o preço de 64 lâmpadas, de 128 lâmpadas e de 512 lâmpadas? E na letra E, com R$ 10.240, afinal de contas, quantas lâmpadas eu posso comprar? Vamos lá então para ver esses cálculos e essas respostas, vamos ver como é que fica. Vamos ali para a letra A, que eu já respondi, né? Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar melhor. Vou colocar aqui então respostas. E respostas. Ok. Letra A então. Vamos ali, ó. Letra A. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar uma cor preta. Aí. Travou um pouquinho. Uma cor preta. Certinho. O que é dado em função do que? Como eu respondi anteriormente, o preço P é dado em função do número de lâmpadas vendidas, do número ou da quantidade, vou botar melhor aqui, da quantidade de lâmpadas vendidas. Está aqui embaixo. De lâmpadas vendidas. A resposta da letra A. Isto é, uma função. O que é uma função? Uma função é quando uma coisa depende de outra. Neste caso aqui, o preço depende de quantas lâmpadas nós vamos comprar. Então, preço em função da quantidade de lâmpadas que você vai comprar. Certinho? Vamos ali para a letra B.
a cada número de lâmpadas corresponde a um único valor em reais, é verdadeiro, né? Porque se tu fores comprar uma lâmpada, tu vai pagar 6,40. Se tu for comprar 10 lâmpadas, tu vai pagar 64 reais. Então, depende, a quantidade de lâmpadas depende de um único valor em reais, nesse caso aí. Então, a resposta aqui é sim, ou verdadeiro, enfim, como vocês quiserem. Então, resposta da letra B, sim, corresponde a um único valor em reais. Na letra C, qual é a fórmula matemática que indica o preço P em função da quantidade X de lâmpadas vendidas? Aqui uma parte bem importante desse conteúdo sobre funções, porque nós vamos criar aqui uma fórmula matemática que vai nos servir para calcular depois o que nos pede o resto do exercício, o restante do exercício. Vamos ali então para a letra C. Vamos ver então como é que a gente consegue descobrir essa fórmula matemática que vai nos ajudar bastante. É bem importante essa partezinha aqui. É importante, mas também não é difícil. Vocês vão ver que é de fácil compreensão. Olha só, ali diz, na letra A, que o preço P é dado em função da quantidade de lâmpadas que vão ser vendidas. Tá? Então, olha só, o preço vai ser igual. Qual é a quantidade de uma lâmpada? Uma lâmpada custa R$ 6,40. Ok? Eu posso chamar a quantidade de lâmpadas de X, então ficaria 6,40 vezes X. E aqui está então a nossa função, ou a nossa fórmula matemática, para calcular então o número de lâmpadas vendidas. Eu poderia escrever de uma outra maneira também, eu poderia escrever assim, ó, ou P de X, que é o preço em função da quantidade de lâmpadas vendidas, igual a 6,40 vezes X, que é o número de lâmpadas que a gente vai comprar. Certinho? É bem interessante essa resposta da letra C, importante também. Na matemática nós chamamos de modelagem, que é uma fórmula que nós encontramos para calcular então determinada situação, determinado problema matemático. Dá para escrever de maneiras diferentes. Aqui neste caso, P de X ou P, tu poderia chamar de Y. Y seria o preço a pagar, aí ficaria Y igual a 6,40 vezes X. Também pode, sem problema algum. Certinho? Já na letra D, qual é o preço de 64 lâmpadas? E de 128 lâmpadas? E 512? Essa questão aqui dá para fazer de forma lógica, porque o que vai acontecer aqui na letra D? Nós vamos pegar o preço unitário, que é 6,40, e multiplicar pela quantidade de lâmpadas, certo? Mas eu vou fazer aqui utilizando a nossa fórmula, a nossa função que nós encontramos aqui. Mas eu repito, é uma questão que dá para fazer por lógica, basta pegar o preço unitário, 6,40, e multiplicar pela quantidade. Tu vai saber então quanto tu vai pagar por essa quantidade de lâmpadas. Deixa eu arrumar aqui, ficou feio. Vou deletar esse D aí. Deixa eu arrumar aqui para eu escrever melhor. Então a letra D, vou subir um pouquinho. A letra D. Eu vou fazer aqui uma sequência de cálculos utilizando essa fórmula, essa função matemática que nós encontramos. Mas vou repetir novamente, sem querer ser chato com vocês. Vocês podem fazer de forma lógica, evidentemente, né? De maneira lógica, usando raciocínio lógico. 6,40 vezes a quantidade de peças. Então, olha como é que eu vou fazer aqui. Ó.
Eu quero saber o preço, então. Quero saber o P, certo? Eu quero encontrar o valor de P. Sabendo que a quantidade de lâmpadas, nesse caso, 64. Como é que eu faria? P, a fórmula é essa aqui, ó. P de x igual ao valor unitário, 6,40, vezes a quantidade de lâmpadas vendidas. Então, o P, a quantidade aqui é 64, então o preço de 64 lâmpadas, veja que eu coloquei o número de lâmpadas entre parênteses, no lugar do X. Será então 6,40 vezes 64. Como eu falei, pode fazer com raciocínio lógico. Pega a quantidade unitária e multiplica. O preço de 64 lâmpadas vendidas vai ser igual a 6,40 vezes 64. Isso aí vai dar 409,60. E aqui então está a resposta, o preço que nós vamos pagar por uma quantidade de 64 lâmpadas. Está aqui. Perfeito. Ok. Vamos fazer agora para 128 lâmpadas. O mesmo processo de cálculo, usando, neste caso, a mesma função. Eu não vou repetir aqui, eu já vou fazer direto. Só deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, para entender melhor. Deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui, a quantidade x é igual a 128. Vou colocar aqui então que x é igual a 128. E aí vamos descobrir então quanto que nós vamos pagar por 128 lâmpadas. P de 128 vai ser igual ao valor unitário, 6,40, vezes a quantidade x, que nesse caso 128. Então, o preço a pagar por 128 lâmpadas será 6,40 vezes 128, isso vai dar 819,20. Perceba o seguinte, que ali quando a quantidade de lâmpadas era 64, deu 409,60. 128 é o dobro de 64. Então, logo, o preço a pagar será o dobro de 409,60 neste caso aqui. Mais uma maneira de enxergar essa questão usando também o raciocínio lógico, porque 128 é o dobro de 64. Se para 64 lâmpadas nós vamos pagar 409,60, então para o dobro nós vamos pagar o dobro de 409, que nesse caso é 819,20. E agora finalmente então eu vou fazer para 512 lâmpadas. Agora então a quantidade x nesse exercício equivale a 512. X é igual a 512. Ok. Usando a nossa fórmula matemática, P de 512, o preço que nós vamos pagar por 512 lâmpadas vai ser igual ao preço unitário, 6,40, vezes 512.
o preço que nós vamos pagar por 512 lâmpadas será de R$ 3.276,80. Então, bem didático, bem simples, digamos assim, esse tipo de raciocínio envolvendo a função no nosso dia a dia, bem interessante. Mais uma prova de que a matemática está presente em várias situações do nosso cotidiano, né? Ok, tá aí, então. Eu vou retornar aqui no enunciado e nas questões para eu ver ali a questão E. A questão E diz o seguinte: com R$ 10.240, quantas lâmpadas se pode comprar? Vejam que nessa questão já deu o valor, já deu o preço P. Vamos colocar aqui então a letra E. E vamos tentar entender essa última questão desse exercício envolvendo função no nosso dia a dia. Lá no enunciado, na letra E, já está dando o preço pago. Neste caso, o preço de uma quantidade que nós vamos descobrir de lâmpadas equivale a R$ 10.240. Já nos deu o preço. Nós queremos descobrir agora quantas lâmpadas se pode comprar com esse valor aí, com esse dinheiro. Por isso que às vezes, claro, dá para usar o raciocínio lógico, conceito de a operação de divisão, nós vamos descobrir. Mas eu vou usar aqui a nossa função que nós lá descobrimos, que nós criamos, nossa função, nossa fórmula matemática, que é 6,40 vezes a quantidade de lâmpadas, x. Se o nosso preço já é de 240, então no lugar de P de x, vamos colocar 10.000. Nosso preço é de 10.240, vamos colocar no lugar de P de x 10.240. Então, no lugar de P de x, 10.240 igual a 6,40, que é o preço de cada lâmpada, vezes a quantidade que nós vamos descobrir. Aqui nós temos uma função do primeiro grau. Para isolar o valor de x, se esse valor aqui de R$ 6,40 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é divisão. Logo, então, x vai ser igual, vamos continuar aqui, então, 10.240, aí, foi o preço que nós pagamos, dividido pelo valor unitário. Vejam que dá para fazer por raciocínio lógico. Pega o valor que foi pago e divide pelo preço de cada um, o preço unitário de cada uma. Nesse caso, então, com R$ 10.240 vai dar para comprar, então, finalmente 1.600 lâmpadas de LED. Muito interessante, muito legal. Esse conceito de função muito usado no nosso cotidiano. Ok. Perfeito. Tá, então, resolvido essa questão, esse exercício bem interessante sobre função, sobre a aplicação do conceito de função no nosso cotidiano. Um exercício bem interessante que eu criei. Fiquem ligados, então, para a próxima videoaula, os próximos exemplos que eu vou trazer sobre função, a aplicação de função no nosso dia a dia. Certinho, galerinha? Abração e até lá, então.